que o Lula ficou bem bravo com o general, já vou te explicar o motivo. Porém, a maneira como ele caiu, com um vídeo vazado em que o repórter, que é um repórter bolsonarista, já eu falo disso, da CNN, que chegou a cobrir o rosto de militares ali que estavam cometendo crime, dando água para os terroristas, e com um trecho ali de um vídeo do general aparecendo ali, o general ministro Gonçalves Dias, meio perdido, isso tem cheiro e cara de armação. Eu vou falar disso aqui, antes eu peço um segundo que você se inscreva no canal, porque tá começando hoje uma mega guerra no governo. O Lula tá furioso com o que tá acontecendo, tá todo mundo no governo furioso com o que tá acontecendo. Eu vou te explicar essa armação, é importante você se inscrever, porque a gente precisa aumentar o número de seguidores, de inscritos nos canais de esquerda e nas outras redes sociais de esquerda também, porque a guerra vai começar agora, é uma guerra em redes sociais que foi aí iniciada pelo bolsonarismo e que o Lula falou, podemos entrar na guerra agora, a gente vai entrar com tudo. O que aconteceu? Olha só, os bolsonaristas estão mais ou menos há 2 meses e meio pressionando para uma CPI do dia 8 de janeiro. Só que eles não querem uma CPI, eles querem uma CPMI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que envolve aí deputados e senadores. Que aí, o que acontece? Primeiro ano de governo Lula, um assunto que estamos falando aí de um dos maiores crimes da história do Brasil, um assunto que bomba, um assunto que sempre que se fala disso borbulha, e um assunto que envolve muita emoção de muita gente dos dois lados, tanto de quem quase sofreu o golpe como de quem quase deu o golpe, os patriotários que ficaram lá, tudo mais. E os bolsonaristas viram o seguinte, olha, nós temos maioria aqui na comunicação. Eu vou te mostrar, só para te ilustrar, um gráfico aqui. Esse é um gráfico de ontem, de como foi a batalha nas redes sociais. Você vê aqui, em verde é o bolsonarismo e em vermelho é aqui o petismo. No meio tem algumas contas aqui laranjas, Choquei, que é neutra, mas está mais pro lado da esquerda. Aí tem aqui no meio a CNN, mas quando você vê isso aqui, você vê o seguinte, a gente está levando uma surra. A gente está levando uma surra. Só que quando você começa a ver os dados, você vê aqui, do lado bolsonarista, você vê deputado Nicolas, você vê Marcelo Van Hatten, deputado, você vê o André Fernandes, deputado, você vê essa influenciadora, a Revista Oeste, tá. Quando você vê do lado da esquerda, você vê aqui, Choquei, que na verdade não pode nem ser considerado uma conta assim, política. Aí você vê quem? Você vê alguém aqui? Todo mundo muito menor. Quando você vê aqui maior, tá o Lula e eu, que não sou deputado. Você não vê um parlamentar da esquerda, aí você vê aqui o Lázaro Rosa, que também não é parlamentar. O resto, aí em terceiro aqui, se não contar o Lula, tem o blog do Noblar, mas também bem pequenininho, compara isso com os bolsonaristas. Quer dizer, olha o tamanho da surra que eles estão dando. Veja bem, os dois maiores sou eu e o Lázaro, que não somos políticos. Eu, inclusive, faço nas horas vagas. Eu não ganho um centavo para estar lá no Twitter, não é minha profissão. Nem do Lázaro Rosa, que é um twitteiro famoso também. Pois bem, olha o tamanho da surra. O que os bolsonaristas querem é reescrever a história. E aí começou a armação. Como foi a armação? Olha só, quando teve o golpe do 8 de janeiro, obviamente, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto requeriram a imagem de todas as câmeras. Ok. Uma câmera não havia imagens. Era a câmera que dá de frente para a entrada da sala do Lula. Ali, na frente, também tem a sala do GSI. Aquela câmera não tinha imagens. O general Gonçalves Dias, ele assumiu no dia 1º de janeiro, e aí ele alegou, eu falei com muita gente no governo, ele alegou o seguinte, olha, e saiu uma matéria também ontem que falou a mesma coisa. Olha, o GSI só envolve militares, a estrutura do GSI é toda de militares, e militares você não demite todo mundo e coloca outros assim do dia pra noite. É uma coisa que é feita aos poucos, demora 1 ou 2 meses aí para fazer essa troca. O Lula confiou, porque o general Gonçalves Dias, ele fez a segurança do Lula no primeiro e no segundo mandato do Lula, e fez a segurança na campanha do Lula. Inclusive, assessores disseram aí para a imprensa que ele chorou quando o Lula ganhou a eleição, chorou copiosamente, aí os assessores foram lá falar com ele e tudo mais, porque ele ficou muito feliz que o Lula ganhou a eleição. Essa é a versão aí. Ele já teve rusga com o governo Dilma. Para quem não se lembra, em 2012 teve uma greve, um motim da PM, não é greve, né? Motim de policiais militares, e o governador era o Jacques Wagner. É o que aconteceu. Ele era um dos chefes da segurança do estado da Bahia. E ele foi visto com os grevistas, com os policiais grevistas lá, confraternizando. Aí, pô, peraí, um negócio que desmoraliza o governo, tava a grande imprensa ali batendo forte no governo Dilma, e até e no Jacques Wagner, que também é do PT,
Veja, quando tinha motim lá no governo Dilma, a culpa era da Dilma. No governo Bolsonaro, dane-se. Vamos tentar não ligar ao Bolsonaro. Tá, voltando ao assunto, o que acontece? Ele foi visto e pegou mal lá na época, então não é a primeira vez aí que dá uma errada o Gonçalves Dias. O que acontece é que o Lula solicitou as imagens dessa câmera e ele falou que a câmera estava quebrada. A câmera tá quebrada, tá. Você fala, pô, peraí. Tá, a câmera estava quebrada, agora a CNN tem as imagens. Então, aí fica daquela das duas uma. Ou mentiram pro general ministro, ou o general ministro mentiu pro Lula. Das duas uma. De qualquer maneira, revela a incompetência do general, porque, olha, depois do dia 8 de janeiro ele começou uma reestruturação, mas mesmo assim, tá, olha, a passos de tartaruga. E aí fica nessa, você confia num general, eu li matérias aí de um mês atrás, um mês e meio atrás, 2 meses atrás, o general falando, olha, o Lula, se eu não confiasse, eu não estava aqui. Olha, tem uma matéria de um mês atrás que ele fala, meu cargo está todos os dias à disposição do Lula. Quer dizer, o cara que tá normal no cargo não fala isso. Meu cargo está todos os dias à disposição. Tá. Aí, o que acontece? Essa imagem, que não tem o STF, não tem o Lula, não tem a Câmara dos Deputados, não tem imprensa, aparece na CNN. Aí 122 horas de imagem que ninguém tem, aparecem exclusivamente na CNN. Aí o repórter bolsonarista vai lá e fala, eu fiquei a noite inteira vendo as imagens. Pô, meu amigo, 122 horas de imagem, se você viu em uma noite inteira, eu vou falar. Quantas horas tem a madrugada desse repórter? Esse repórter é bolsonarista, aqui informação do Leandro Demore, é o seguinte, ó. Ele trabalhou na liderança do Partido Progressista, tem aqui até, inclusive ele colocou aqui um print screen, Leandro Magalhães da Luz. Esse é o repórter, não vai dar para ver porque tá a tela assim, se eu deixar assim, Leandro Magalhães da Luz, para quem quiser pausa para ler. Mas enfim, isso aqui é um trecho que coloca que ele exerceu no gabinete do líder do Partido Progressista, cargo em comissão de assessor técnico adjunto, papapá. Então ele tinha lá um carguinho no Partido Progressista em 2014, quando o Bolsonaro indicava cargos para a liderança do Partido Progressista, porque o Bolsonaro era desse partido. Então, ele tem conexão com muita gente do bolsonarismo. E aí ele recebe as imagens que o ministro tinha dito para o Lula que não existiam. Quando fala que a câmera está quebrada, é o seguinte, não existem essas imagens. Aí tem lá as imagens. Aí você vê, começa a ter cheiro de armação. Eu falei isso aqui no vídeo de ontem. Eu falei, ó, começa a ficar estranha a coisa quando você vê que ele cobre o rosto dos militares que estavam dando ali água e ajudando os terroristas. E aí você começa, aí você vê agora pelo G1 a notícia. O militar do GSI filmado, que a CNN cobriu o rosto, ou seja, o bolsominion da CNN cobriu o rosto, dando água a golpistas no Planalto, é o major do Exército, José Eduardo Natali de Paula. Ele foi indicado pelo general Heleno ao cargo. Como disse a Glaze, só tinha gente do general Heleno ali. Aí o bolsonarismo quer usar, não, mas olha, tá vendo, era o GSI do Lula que deixou acontecer e que ajudou ali os terroristas. Se era o GSI do Lula, então a culpa é do Lula, tem que derrubar o Lula, CPMI já. Essa é a narrativa que eles querem impor nas redes sociais. Você viu o tamanho da surra que a gente tá levando em redes sociais. Eles querem impor essa narrativa. Lembre-se, não precisa ser verdade uma coisa. Só precisa ter a narrativa. Aí você vê, a narrativa é falsa, a narrativa cai por terra, porque os integrantes do GSI realmente tinham sido indicados pelo general Heleno. Tanto é que é a primeira vez na história que o GSI não faz a segurança de um presidente. Hoje o GSI não tem função nenhuma. É um monte de aspone, é um monte de militar que tá lá ganhando um salário enorme para fazer nada. Porque a função do GSI, qual é a função do GSI? Gabinete de Segurança Institucional. É proteger a presidência da República, é organizar a segurança das viagens do presidente da República e é proteger o Palácio do Planalto. E ter a inteligência, por isso tinha, não tem mais, a ABIN, para proteger o país e principalmente a presidência da República de atos terroristas, de possíveis golpistas. O que fez o GSI nos últimos anos? Deixou a presidenta Dilma ser espionada e grampeada pelo governo dos Estados Unidos, tá? Sem saber de nada do que estava acontecendo. O GSI não sabia disso. Aí, 2, deixou entrar cocaína no avião presidencial do Bolsonaro, deixou embarcar e pior, estavam envolvidos ali diretamente membros do GSI. 3, confabularam um golpe de Estado. E 4, deixaram invadir e ajudar a invadir o palácio que eles têm que proteger. O que falta para o fim do GSI? O que tá faltando? Falou.